Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estudamos sobre o santuário que Deus falou para Moisés construir, né? Que esse santuário durou há cerca de 300 anos, mais ou menos. A gente fala mais ou menos acerca de porque o que acontece? Essas pesquisas antropológicas, arqueológicas, geográficas, históricas, essas pesquisas, elas contêm suas margens de erros. Ninguém sabe tudo. Quer dizer, não é com precisão que eles dão esses registros. Você não tem uma noção o quanto que um arqueólogo, ele se esforça, a equipe, o grupo, né, para poder se aproximar de uma data, de números, para se aproximar. Então, acerca de datas, de números, de lugares, nessas histórias centenárias, essas histórias que têm milênios de história, então é difícil para esses profissionais se aproximarem categoricamente, né, com precisão. Então, o santuário, né, que foi construído por Moisés, Êxodo 25, mais ou menos 300 anos, né? Só da caminhada do Monte Sinai até Canaã, ali a gente viu mais de 35 anos, né? E foi montado e desmontado 40 vezes, há cerca de 40 vezes. Que quando chega na terra prometida, né, em Canaã, então já ficou ali com tipo endereço fixo, né? Se você gostaria de assistir esses vídeos, quem não assistiu, vou até deixar já dicas também no finalzinho. Nós temos na playlist, aqui dentro do canal, esse estudo sobre o santuário. Agora nós vamos estudar sobre o Templo de Salomão, o primeiro Templo de Salomão. Vai ser muito legal se você acompanhar conosco esse estudo, essas pesquisas, e no final a gente realiza a oração, tá bom? Antes de começar o estudo sobre o Templo de Salomão, é o Templo de Salomão de Jerusalém, tá bom? Não é o Templo de Salomão aqui do Brás, em São Paulo, não. É o Templo de Salomão em Jerusalém. Antes da gente começar a estudar, já dê um joinha, se inscreva quem não é inscrito. Se você já é inscrito, saiba que nós estaremos orando por você todos os dias, certo? E você deve perguntar às pessoas se elas gostariam de receber oração. É até uma maneira sábia de evangelizar as pessoas. Você gostaria de receber uma oração todos os dias? Ah, sim, gostaria. Aí você fala para ela se inscrever na hora mesmo. Você tem internet aí? Tem, então abre aí. Aí leva ela a se inscrever, ativar o sininho, certo? E a gente vai estar orando por você e por todas as pessoas que você colocar aqui dentro do canal, tá bom? Muito bem, para começarmos esse estudo sobre o Templo de Salomão em Jerusalém, nós vamos primeiro falar do lugar onde foi construído, onde começou o plano, o projeto de Deus. Amigos, vocês lembram quando Deus pediu para Abraão, seu filho Isaque, para ser oferecido como sacrifício? Vocês lembram? Vamos ler? Gênesis capítulo 22, versículo 21, que é justamente neste lugar aonde, lá na frente, é construído o Templo de Salomão. Vamos ler? Então vamos ler aqui do versículo 1 ao 5, depois a gente pula do 9 ao 14, do versículo 21, ó, visitou, deixa eu olhar, aqui está no capítulo 22, calma, está aqui, 22, agora sim. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Está aqui, viu? Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou
consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Muito bem, então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu gosto muito dessa passagem, porque Abraão está dizendo assim, vocês fiquem aqui, certo? Junto com o jumento, porque eu e o rapaz iremos e, havendo adorado, voltaremos. Você entendeu que aqui tem uma confiança, uma fé da parte de Abraão? Nós iremos e nós voltaremos. Era para ele dizer assim: nós iremos e eu voltarei. Mas não, ele usou o plural tanto na subida do monte como na descida do monte. Então isso mostra que ele tinha uma fé, uma certeza de que o rapaz ia voltar com ele. Legal, né? Vamos aqui para o versículo 9, aqui, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo, que é um instrumento cortante, para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não te estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Quer dizer, é a primeira vez que Deus ele é chamado de Jeová Jiré, né? O Senhor proverá. E daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então foi justamente nesse monte, essa terra. Muito bem, vamos seguir aqui, olha. Abraão morre, com seus 175 anos. Isaque é o que pega a bênção, que viveu 180 anos. E nasce Israel. Muitos de vocês já sabem a história, que Abraão gera Isaque, Isaque gera Israel. Israel, filho de Isaque e neto de Abraão. E Israel entra no Egito trazendo mais ou menos, olha o mais ou menos aí de novo, há cerca de 70 pessoas na idade de 130 anos. Ele tinha mais ou menos 130 anos quando ele se aproxima, quando ele chega até Faraó. E ele morre no Egito com 147 anos, Israel, E dessas 70 pessoas, após 400 anos, passa a ser a cerca de 3 milhões de pessoas. Então Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, para levar lá para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus dá as instruções a Moisés e pede para Moisés construir o santuário para habitar no meio do povo. Isso era plano de Deus, era o que Deus queria. Esse santuário ele é construído, o santuário ele é móvel, porque ele vai ter que agora estar sendo montado e desmontado até chegar à Terra Prometida, e serviu para guardar a arca, que simbolizava a presença de Deus. Então, vamos voltar aos 300 anos da tenda, guardando a arca, Durante 300 anos, mais ou menos. Vamos colocar aí 35 anos, mais ou menos, no deserto, 35, 36, 37. Mas vamos colocar uma conta de 35 para arredondar, no deserto. E 300 menos 35, 265 anos. Quer dizer, foi esse período que essa arca, ela ficou na Terra Prometida, em Canaã, e que o povo
não teve a preocupação de construir a casa do Senhor, né? Através de Josué, esse povo entra na terra prometida. Josué organiza as tribos, dá as instruções aos cabeças, faz divisão das terras, e Josué morre aos 110 anos. E começa o período dos juízes, uma nova era. Os acontecimentos dessa nova era, da época desses juízes, cobrem o turbulento período da história de Israel, que foi muito difícil também, que vai mais ou menos entre 1380 antes de Cristo, né? 1380 anos antes de Cristo a 1050 anos antes de Cristo. Quer dizer, já estava em 1050 anos antes de Cristo e a arca ainda não tinha o seu lugar feito num templo, numa casa de pedra de alvenaria bonita, né? Quer dizer, da conquista da Palestina ao começo da monarquia, da conquista da Palestina, a cerca de 1380, até o começo da monarquia, mais ou menos em 1050 a.C., não tinha sido ainda construído o templo do Senhor, a casa do Senhor. Que esse período aí que o povo pede um rei, que é o período da monarquia, onde começa a monarquia, há cerca de 1050 anos antes de Cristo, começa a monarquia, que o primeiro rei foi Saul, certo? Até então, o regime governamental do povo, através dos juízes, através de Moisés, através de Josué, era um regime teocracia. Teocracia, Deus falava com Josué e Josué falava com o povo. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus falava com os juízes, aqueles juízes de cada tribo que tinha, que era uma confederação de 12 tribos, formando o povo, a terra de Israel. Deus falava com eles, então eles falavam com o povo. Agora está saindo de um regime teocracia para um regime de monarquia. O primeiro rei foi Saul, que depois vem ser Davi, que é justamente Davi que compra a terra que foi construído o Templo de Salomão em Jerusalém. Aí eu quero terminar esse vídeo para a gente orar e a gente dá continuidade no outro vídeo fazendo a pergunta: qual foi a terra que Davi comprou? Qual foi? Justamente o Monte Moriá, aquela terra aonde Deus pede para Abraão oferecer o seu filho Isaque. Amigos, é muito legal você ter esse entendimento. No próximo vídeo a gente continua, tá? Vamos então orar, vamos falar com Deus para não ficar tão estendido o vídeo, tá bom? Muito bem. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão dentro desse canal É Tempo de Oração. Esse canal é um canal de oração, de mensagens, de meditação. E eu quero, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedir que o Senhor visite cada um que está inscrito, meu Pai. E talvez essa pessoa está assistindo e ela ainda não está inscrita, mas mesmo assim que a tua bênção alcance ela e toda a sua família, meu Deus. Ó Senhor dos céus e da terra, assim como o Senhor, meu Deus, despertou em Davi essa fé, essa confiança, esse amor, meu Deus, em construir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão em Jerusalém. Meu Deus, que o Senhor venha despertar nessa pessoa um interesse, um desejo de ler a Bíblia, de construir dentro dela o entendimento acerca do Senhor, meu Pai, para ela conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. Essa pessoa que ainda não conhece, meu Pai, porque dentro desse canal nós temos muitas pessoas que ainda não tiveram encontro contigo. E temos também muitas outras pessoas, meu Deus, que se unem a mim, orando pelos outros, meu Pai. Eu te peço a tua bênção em cada um destes, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, como esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu vou falar
do Templo de Salomão em Jerusalém, já dá uma dica aí, você está gostando? Você gostou? Dá um joinha se está gostando, quem não deu ainda. E comente também, comente sobre os estudos, o que você está achando, dê também sua sugestão, né, dentro do canal para a gente fazer algum estudo, alguma coisa, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.